Na aula de hoje, nós vamos mostrar para você que alguém que chega para você e diz essa garota é um broto, isso ajuda você a saber a idade da pessoa. Assim como nós vamos perceber que algumas gírias, algumas expressões também ajudam a definir ou a identificar o grupo da pessoa. Aula de hoje, Variedade Linguística, parte 2. Te espero! Começa agora, aqui no Missão Enem. Vem! E aí, galera, meu nome é Sérgio Monteiro. Estamos começando mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Missão Enem. Missão Enem é um projeto que eu quero te ajudar a atingir o objetivo. O objetivo? Passar no Enem, fazer uma excelente prova de linguagens e, claro, entender como funciona, como você tem que se comportar nesse processo para que você atinja o seu objetivo. Então, o Projeto Enem, começando agora, eu quero deixar para você, assim, um pedido. Quero fazer um pedido, não é deixar, é fazer um pedido. Qual o pedido? Se inscreve no canal. O canal do Monteiro depende, aí no caso, do like, depende da inscrição, mas principalmente do like, para que o YouTube entenda a relevância da aula e que ela precisa ser oferecida a jovens de todo o Brasil que vão fazer a prova e que estão querendo uma aula com uma linguagem mais simples, uma linguagem direta e objetiva para fazer o Enem. Então, conto contigo, com a sua solidariedade, com o seu apoio, para poder indicar para o seu amigo, para o seu colega e para todos aqueles que visam e que desejam passar no Enem. Aula de hoje, como eu falei, variedade linguística. É a segunda parte. Hoje eu vou falar da variedade social. Essa questão da variedade social, no caso, tem normalmente associada à classe social. Normalmente as pessoas vão dizer que aquela pessoa que teve a oportunidade de frequentar a escola, ela terá um acesso a uma linguagem, ela saberá usar a linguagem de uma forma mais elaborada, de uma forma mais objetiva, sem cair nos erros, vamos assim dizer, erros gramaticais. E essa pessoa, é claro, vai se distinguir muitas vezes da pessoa que não é escolarizada, a pessoa que não teve acesso à mesma formação padrão ou à formação normativa. Também nós vamos perceber que essa variedade social ela pode ser percebida em grupos, quer dizer, grupos de profissionais, que você vai observar que entre médicos existem jargões, expressões que são típicas de quem é médico, assim como advogado, professores, sei lá, pedagogos, outros profissionais. Existem gírias que são específicas de grupos, no caso, como surfistas, pessoas que trabalham com corrida, ou o cara que é corredor, o cara que de repente que é skatista, que ajuda a criar uma identificação aí entre esses grupos. Então a variedade social da língua, ela acaba se desdobrando e mostrando uma riqueza impressionante. E aí que tá, nem sempre nós vamos entender essas gírias quando são retirados do grupo. E muitas vezes a pessoa que gosta de falar muito o padrão normativo da língua, a linguagem culta, ela também muitas vezes não é compreendida. Por quê? Porque é uma linguagem que está restrita a dicionários, a livros muito específicos. Aí que está a grande questão. Existe essa questão da variação que é social, mas existe também essa variedade que passa pelo tempo. Existem expressões que caem em desuso. É muito comum você pegar palavras que não se usam mais. Assim como nós estamos o tempo todo criando palavras. Então, farmácia, que se escrevia com PH, com o tempo foi evoluindo e você botou lá o F. Você flor, você não acentua mais a palavra flor, ela perdeu o acento. Broto era uma gíria que era usada para falar da mulher bonita, que caiu em desuso. Desapareceu essa expressão. Assim como arrebentar a boca do balão. Já teve uma época que era um saco. Todo mundo falava, isso aí vai arrebentar a boca do balão, porque vai arrebentar a boca do balão. Cara, isso parou em Jornal Nacional, só para a gente ter uma ideia. Até Jornal Nacional, Fátima Bernardes falou, vai arrebentar a boca do balão. Só para vocês terem uma ideia. Agora, existem outras palavras que vão surgindo, né, que têm influência da língua estrangeira, do contato com outros idiomas, outras línguas, como deletar, né, que vem do delete e que nós adaptamos e já colocamos aqui no caso. Alavancar, isso aqui vai alavancar sua carreira. Pelo amor de Deus, existem palavras sinônimas, você não precisa ficar usando essas palavras aí do mundo corporativo no dia a dia, porque são palavras que não dizem nada, né? Você não é mais trabalhador, você é um colaborador. Isso aí é o cúmulo da... Deixa pra lá.
Então, o que acontece? Nós temos aqui essa questão que vai variando com o tempo. E com o tempo as pessoas vão assimilando, vão deixando palavras de lado e vão adquirindo outras. E isso, no caso, um influenciador digital, cara, influencer. O cara chega aí, a quarentena, você teve os quarenteners. E aí teve gente que botou os quarenteners. Adaptação que vão aí, são neologismos que são criados. Mas o grande criador de neologismo da língua portuguesa foi Guimarães Rosa, que criou palavras maravilhosas e belíssimas que estão no imaginário coletivo. Bem, para falar sobre isso, eu separei mais 2 questões. Lembrando que eu poderia ter abordado isso numa única aula. Aula 2, eu poderia ter pegado tudo isso e colocado numa coisa só que eu entendo que eu não tenho que correr com a explicação. Eu tenho que procurar dar uma explicação mais simples possível, porque eu tenho que entender que cada aluno tem um tempo de aula, cada aluno tem um tempo de aprendizado. Há pessoas que são mais rápidas, há pessoas que são mais lentas, há pessoas que precisam ver, olhar, matutar para poder enxergar. E a nossa proposta aqui é fazer com que seja uma aula democrática, uma aula para todos. Não é uma aula para A nem para B, é uma aula para todos. Então, por isso eu dividi, para poder ter mais tempo, para poder ver a matéria com calma. Então vejamos. Em bom português no Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Olha o arcaísmo aí, palavras que caíram em desuso. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto no singular como no plural. Tudo é a gente. Uma questão da mudança da língua através dos tempos. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou a minha atenção para os que falam assim: assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado, não saberão dizer se viram um filme com um ator que trabalha bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando o guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado e apresentarão sua esposa e sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Veja, Fernando Sabino foi um cronista, ele escreveu um livro que é um clássico, chamado Encontro Marcado, que é um romance, e ele ficou muito famoso pelas crônicas que ele publicava na Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, e ele é um cara que estava sempre antenado às questões que estavam acontecendo, às questões do dia a dia, do cotidiano, e produzia textos com uma rara sensibilidade. A última crônica, né, a minha última crônica, agora esqueci aqui o nome, é um texto belíssimo, prova do talento do nosso amigo Rubem. E aí ele pede o seguinte: a língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua. Que característica? A variação no tempo, no espaço, em diferentes classes socioculturais. Evidenciando que, ora, o que ele procura deixar evidente aqui nesse texto? O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. Ele não fala em nenhum momento, ele não está incentivando. Então essa palavra incentivar aí está fora. B. Utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de gerações. Ora, se a gente parar para perceber, ele está falando que ele começa a usar uma série de expressões do passado e que hoje não se usa mais. E aí, nessa comparação, ele acaba sendo a letra B. Porque ele está usando várias expressões. Vamos voltar lá no texto. Ele diz aqui, ó, minha amiga Lila vive descobrindo essas coisas. Chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema em que o artista representa bem. E aí ele diz, ó, o que acharam natural essa frase, cuidado, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia. Veja, ele está falando do que se falava no passado e o que se fala hoje. Ele vai fazendo essa comparação. E aí, isso fica evidente no texto. Por isso que a resposta aí, letra B. Na C, o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. Não tem nada de diversidade geográfica. Está falando sobre a passagem do tempo, então está fora. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante.
ele não fala de pronúncia, nem fala, ele está falando sobre vocabulário, mas que não tem nada a ver com a pronúncia. E não tem nada a ver com classe social, está falando da passagem do tempo. Então está fora. É, o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Não, ele está falando aqui na questão do Brasil, está falando aqui na questão da social dele, da realidade dele. Ele não está expandindo para outras regiões. Aqui está generalizando. Então, resposta, melhor resposta aí dessa primeira questão, letra B. Agora, vamos aqui a segunda aqui, né? Estou passando aqui, rodando o filmezinho. Uma questão do Enem. Caiu no Enem, né? Que era uma música. É uma música, né, do Gabriel Pensador. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Veja bem, Gabriel Pensador é um rapper famoso, é conhecido pela sua politização, pelo seu grau político das letras. Ele é um cara extremamente ligado às questões sociais e procura manifestar isso através do seu discurso. E aí que tá. Quando você olha para o texto dele, você diz, né, levanta aí que você tem um protesto para fazer e muita greve, você pode, você deve, pode crer. Cara, levanta aí, pode crer. São expressões que estão ligadas a uma variedade linguística do dia a dia, do cotidiano. Você usa, não é uma gíria. São expressões que aí, ó, essas reduções, né? Pro, pra fazer, pro chão. Se liga aí. Olha só, são coisas basicamente essa mistura do você e do ter. Ó, te botaram numa cruz, o você e o ter normalmente se pede na norma padrão para não se misturar. E ele está misturando. Isso é uma característica de quem usa a língua no dia a dia. Então, quando ele fala das escolhas linguísticas feitas pelo autor, conferem ao texto caráter usual, atual pelo uso de linguagem própria da internet. Está fora. Porque aqui ele não está mexendo em nenhum momento com essa questão da web e dos internautas, algo parecido. Está fora. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Veja bem, o cunho apelativo normalmente se dá pela interlocução, pelo uso do verbo no imperativo, mas aqui não seria essa palavra predominância de imagens metafóricas, não se tem essa predominância. C. Tom de diálogo para recorrência de gírias. Veja bem, ele está se dirigindo a alguém, mas isso não quer dizer que está havendo diálogo. Ele está se referindo ao interlocutor, mas não há esse diálogo aqui. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Foi o que nós falamos o tempo todo ao falar ali sobre a mistura do você com ter, a questão do se liga aí, do pro, pra. Isso é tipo da linguagem coloquial. Então essa daí, ó, letra D é a resposta dessa questão. Letra E. Originalidade pela concisão da linguagem. Veja bem, essa questão de ser uma linguagem concisa não quer dizer que seja originalidade e isso não é o que está presente aqui na música. Então, a letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, é a resposta. Agora, você está vendo que antes de olhar as opções eu procuro ler o texto e observar o que o texto está me dizendo. Eu estou aqui diante de uma questão que ele falou de escolhas linguísticas. Então eu tenho que observar o vocabulário usado com ele, pelo emissor, para entender o que ele está, qual é o objetivo, o que está se colocando aqui, por que ele fez essas escolhas. Veja bem, ele está se dirigindo a quem? Está se dirigindo às pessoas comuns. Quem é o trabalhador? Quem é o cara que vai fazer greve? Quem é o cara que vai se meter e que vai reclamar e que vai protestar? Quem é essa pessoa? Então, ele tem que usar uma linguagem de uso coloquial. Por isso aí, a variedade linguística, letra D, é utilizada. E com isso nós terminamos essa aula número 3. Dá o seu like, faça seu comentário, orienta, pede ajuda. Estou aqui para ajudar, pessoal. Você sozinho pode estar tendo dificuldade, mas se eu puder te ajudar, aí a gente cria um elo. E podendo fazer um elo, a gente descobre que juntos somos muito mais fortes. Então, me segue no Instagram, me segue aqui
e toda segunda e quarta um projeto novo para você. Até a próxima!